Olá pessoal, nós estaremos nesta aula trabalhando um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Vocês já tiveram desde o início do ano algumas atividades relacionadas à produção textual. Nós trabalhamos com contos, contos de fadas, contos de terror, contos de enigma e através desses contos nós trabalhamos com a narrativa. Cada um de vocês tiver a oportunidade de fazer leituras e produção de textos, por meio da narrativa. Depois, na sequência, nós trabalhamos com tirinhas e histórias em quadrinhos. E, da mesma forma, vocês tiveram a oportunidade de ler essas tirinhas, esses quadrinhos, e ter um pouquinho de noção de cada um desses gêneros. Agora nós iremos, por meio dessa aula de hoje, trabalhar com a narrativa propriamente dita. Para mais detalhes, para tirar outras dúvidas, eu peço que vocês consultem a professora de redação, que possivelmente nessa disciplina vocês terão muito mais recursos e oportunidade de trabalhar com essa tipologia textual. A narrativa nada mais é do que uma forma de você descrever ou escrever um fato ou uma situação por meio de uma narração, o próprio nome já diz. E eu quero convidar vocês a acompanhar comigo um material que eu preparei aqui, e vocês estarão conhecendo um pouquinho das características, das estruturas da narrativa, e assim você vai treinar mais um pouquinho. Lembrando que na medida que você for estudando, vai retornando o vídeo do começo, vai pausando, vai perguntando ao seu professor alguma dúvida, para que assim não percamos um detalhe desse material, beleza? Olha só, eu preparei esse material aqui, elementos da narrativa, onde vocês irão ir lendo comigo e pausando sempre que precisar. Olha só, os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são essenciais numa narração que, por sua vez, é um relato de acontecimentos e ações de personagens. Vocês lembram, que vocês estavam ali fazendo aquela narrativa por meio do conto, e ao fazer a descrição daquele conto, aquela recontagem em sala de aula, vocês estavam narrando, E um texto nessa tipologia narrativa, o que você vai fazer é simplesmente pegar um fato, um acontecimento, uma ação e transformar em texto, Podemos citar como exemplo de textos narrativos um romance, uma novela, uma fábula, um conto, O conto, vocês estão bem familiarizados, Nós trabalhamos no início do ano com isso. Agora eu queria que vocês focassem nas estruturas de um texto narrativo. Todo texto narrativo vai ser composto desses pequenos detalhes, que serão esses aqui: enredo, narrador, personagens, e aí assim por diante. Vamos lendo cada um. O enredo, como pode ver aqui, deixa eu botar mais estendido para vocês acompanharem. O enredo é o tema ou o assunto da história que pode ser contada de maneira linear ou não linear. Tem também um enredo psicológico, focado nos pensamentos dos personagens. A história pode ser narrada de maneira cronológica, seguindo a ocorrência das ações. Ou seja, o enredo nada mais é do que aquela história que vai ser contada, o início, o meio e fim. Quando você vai fazer uma narrativa de um fato, você vai ter que seguir o critério de tempo, Como começou, o que aconteceu no meio e como finalizou. Esse é o enredo de uma narrativa, de uma história. Narrador. O narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz do texto. Dependendo de como atuam na narração, eles são classificados em 3 tipos. O narrador personagem, que é o que participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou mesmo um secundário. Nós também temos o narrador observador, é aquele que observa e relata os fatos observados. Eu não sei se vocês já perceberam, pessoal, que quando vocês estão lendo uma história, num livrinho ou num livro de literatura,
existe o narrador daquela história. Muitas vezes o narrador, aquele que está contando a história, acaba participando da história. Ele vai conversar com o personagem, ele vai ser participante das ações que acontecem na história. Esse aí é o narrador personagem, esse que nós vimos anteriormente. Já o narrador observador, que foi o que nós vimos agora, ele vai estar atuando como um observador, simplesmente vai estar ouvindo, vai estar vendo e vai estar contando para a gente o que está acontecendo com os personagens. Foi o que nós vimos aqui nessa definição. O narrador observador é aquele que vai observar e relatar os fatos. Ele observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. É isso? Pode ver que nisso aqui, o narrador personagem, ele participa da história. Já o narrador observador, ele não participa da história. Ok? Vamos agora dar sequência ao outro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica. Esse sabe tudo sobre os personagens. Então, gente, o narrador onisciente nada mais é do que aquele que vai estar narrando a história, mas ele conhece tudo sobre o personagem. Não só o que está sendo observado, mas também os aspectos psicológicos, os aspectos internos, né, que é psicológico desse personagem. Ele conhece o início da sua vida, conhece a história toda, tudo que passou na vida daquele personagem e acaba refletindo isso na sua narrativa. O narrador onisciente, ele tem esse atributo, né? Isso a gente vê muito nas narrativas. Então é só você estar sempre atento na hora de acompanhar nas suas leituras e observar que sempre tem essa característica desse narrador. E para o vídeo não ficar mais extenso, nós iremos na parte 2, trabalharmos os personagens, trabalhar com a questão do tempo, o espaço, e vamos ler no vídeo 3 um exemplo de narrativa, ok? Um beijo, um abraço e até mais.